Bom dia, pessoal. Bom dia, espero que todos estejam. Passei aqui somente rapidinho para fazer essa live com base à denúncia que tenho recebido novamente, que vem do lado dos doentes de junta médica angolanos em Portugal. E não só isso, também abrange a África do Sul, porque todos esses angolanos vêm através de uma junta médica. Espero que cada um de nós façamos aqui a nossa parte, não é? Façamos aqui algumas partilhas para que então o setor de saúde angolano cá em Portugal saiba que nós temos já o conhecimento, não é, sobre as denúncias que têm nos chegado através de doentes esses de junta médica que se encontram aqui em Portugal. Não é um caso seríssimo. Não sei se vocês já teriam acompanhado ou têm acompanhado aqui, não é, a vinda dos doentes de junta médica em Portugal, não é? É aquilo que eu já teria dito no outro hora, não é? Houve-se muitas, como é que eu vou dizer? Ouviu-se aqui a mensagem do João Lourenço, se eu não me engano, não é? Há 2, 3 anos atrás, quando nós estivemos aqui em processos esses, não é? A defender por processos esses dos doentes de junta médica, onde, por sua vez, o João Lourenço, que é o presidente da República de Angola, teria informado, não é, aos angolanos que o processo de junta médica ou o processo de envio de doentes ou de angolanos esses que necessitam de apoios esses de saúde poderiam acabar. Não é? Pelas palavras do João Lourenço, não é? Ele mesmo teria dito que já não há necessidade nenhuma de, não é, enviarem doentes fora para que os mesmos venham fazer tratamentos. Não é? Este sim seria o trabalho também de alguns jornalistas, estes reconhecidos, que se dizem esses jornalistas, esses de renome. O que eu quero dizer assim é que este processo de junta médica a momento nenhum terminou. Após a mensagem endereçada, não é, diante da mídia angolana com relação ao término do processo de junta médica, não é, dos doentes, quando se fala de junta médica, não só os doentes em Portugal, mas também doentes esses que vão para a África do Sul, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra, doentes esses que, por sua vez, também vão para a Espanha, vão para a França. Existem muitas vias, não é, que faz com que esses angolanos venham a fazer tratamentos em determinados países. Mas eu estou a falar exatamente daqui do processo de junta médica em Portugal. Sabemos nós que desde 1975 houve um acordo entre os países esses africanos no que diz respeito sobre, não é, as parcerias ou sobre os acordos esses assinados, não é, com relação ao tratamento de alguns angolanos, alguns cabo-verdianos, alguns santomenses, para quem não sabe que, não é, esses acordos assinados de junta médica não têm só a ver com Angola, mas também tem a ver com vários países esses, não é, africanos, não é, povos falantes de língua portuguesa, PALOP, não é? Se eu estou a dizer corretamente, não é? O porquê que eu também estendo um bocadito aqui a situação, não é? No que diz respeito sobre a junta médica de alguns compatriotas nossos da Guiné-Bissau, porque diante deste mesmo processo eu tenho acompanhado aqui vários casos, não é?
de várias pensões aqui espalhadas em várias partes de Portugal, onde por sua vez também tem havido aqui compatriotas nossos da Guiné-Bissau que venham através de junta médica, que muitas das vezes acabam por estar somente, não é, numa só pensão juntamente com os angolanos. Vê-se que é através desses países, não é, da África, que faz com que os nossos compatriotas venham passar por dificuldade. Por favor, partilhem mesmo este caso, não é? Partilhem para que esse caso possa chegar diretamente para aqueles que governam esses países da África. Sabemos muito bem que vivemos em uma situação muito péssima em termos esses de políticas sociais, não é? Mas sem esquecer aqui que o processo de junta médica, não é? Através desses acordos assinados de países esses africanos, como por exemplo, não é, Angola, Portugal, Guiné, Portugal, não é, São Tomé, Portugal, Cabo Verde, Portugal e por aí fora. São vários países esses que, não é, que por sua vez assinaram esses acordos em 1975, porque esses acordos não são de agora. Sabemos muito bem o porquê que se foi feito esse tipo de acordo, porque muitas das vezes esses países falantes de língua portuguesa, não é, países africanos, não é, diante da situação que se vive em termos esses de saúde é péssimo, não é? Em termos esses de atender a demanda patológica de cada um dos cidadãos que são enviados aqui também, não é, é decadente. Não é? Por isso é que nós temos tido aqui angolanos, não é, nesta posição, angolanos esses que vivem em péssimas condições, não é, que vêm através de junta médica em esses países, que muitas das vezes são abandonados, são humilhados de tal forma, não é? E o único caminho que essas pessoas veem é denunciarem, mas através daqueles que fazem lives, através daqueles que no outro hora já teriam defendido os seus casos, não é? Eu poderia dizer assim que eu já não poderia atender esses casos, porque durante 4 anos tivemos a defender esses casos cerradamente, não é? Tivemos, não é, que embater de frente com o consulado, porque, para quem não sabe, a junta médica se encontra em um determinado espaço dentro do consulado angolano, não é? Por isso é que nós estamos aqui para trazer novamente essas denúncias. E são várias denúncias novamente, não é? Disse que esse processo de junta médica no outro hora já teria terminado, mas continua, não é? A Portugal continua a receber novamente doentes esses que vêm em situações essas péssimas de saúde. Nós estamos a falar de pessoas esses, doentes esses que têm problemas esses patológicos muito graves, como doentes renais, doente de coração, não é? Por sua vez, não é, doentes esses que já vêm em péssimas condições, não é? Mas mesmo assim consegue-se mais ou menos enviá-los mesmo para então fazerem tratamentos fora do país. Nós estamos a falar de casos esses muito sérios. Nós não estamos a falar de qualquer coisa. Nós estamos a falar de casos esses de angolanos que vêm de junta médica, não é? Há 2 semanas atrás, não é, eu tive o conhecimento que estava a ser procurado por alguns grupos esses de doentes de junta médica, não é? Mas através de uma pessoa já conhecida nossa, que também no outro hora tivemos aqui a acompanhar o caso, não é? O caso da sua família, não é? Até o momento em que o próprio doente teria perdido a sua vida, não é? Ao mesmo tempo também tivemos aqui a lutar contra essa junta médica, contra esse consulado, para que então pudessem trasladar o corpo, não é, de alguns doentes de junta médica, não é? Isto é da responsabilidade do consulado, isto é da responsabilidade não só do consulado, mas também da responsabilidade da própria embaixada, quando se toca nas questões essas de envios, não é, de doentes que venham de junta médica,
médica, não é, que vem por sua vez, uns vêm acompanhado e outros nem tão pouco. Não é? E que muitas das vezes muitos desses jovens e senhores acabam por perder aqui a vida sem o conhecimento das suas famílias. Isto, quando se toca nas questões essas das responsabilidades do funeral ou então do processo de, não é, transladação do corpo, não é? Isso tem a ver com o governo angolano, não tem nada a ver com o governo português, porque muitas das vezes o governo angolano tem fugido das suas responsabilidades perante esse processo de junta médica. Nós estamos a falar de um acordo que tem a ver entre Portugal e Angola e não só. Muitas das vezes nós queremos fingir que nada está a acontecer no nosso arredor. Não é? Eu sou uma pessoa que quando me chega um assunto como este, eu faço questão de poder, não é, dar a conhecer às pessoas o que não é, está a acontecer exatamente. Não é? Nós ainda cá em Portugal nós temos jornalistas esses que poderiam aprofundar mais sobre a vinda desses doentes de junta médica, sobre como esses doentes de junta médica vivem, onde é que eles vivem, como é que eles têm sido tratados, não é? Como é que eles têm se virado, não é? Porque para que esses doentes de junta médica venham permanecer, não é, nesses países, tragam-me só aí a bateria do computador, por favor. Para que esses doentes de junta médica venham permanecer nesses países para dar continuidade ao seu tratamento, é preciso que o Estado angolano mantenha os apoios, independentemente de que esses doentes estejam em casas particulares ou em pensões, não é? Porque até o que nós sabemos, os doentes, esses que têm ligações, esses partidárias, não é? Esses doentes têm preferência, acabam por não é, estarem alocados em determinados hotéis. E não é a mesma sorte que muitos desses doentes de junta médica têm tido. Não é? Os doentes de junta médica da periferia, de baixa renda, têm estado em pensões essas de péssimas condições. Muitas das vezes acabam por viver em um quarto, não é, partilhado, para que os mesmos então possam, não é, suprimir as suas necessidades com base aquele subsídio, não é, que o Estado, não é, tem dado para que os mesmos venham, não é, usufruir durante a estadia, não é, aqui em Portugal. Mas sabemos nós que, não é, as rendas têm sido caríssimas, não é? As rendas têm sido caríssimas. Meta aí, filho. A renda tem sido... Não. Quer dizer o quê? Não, é aqui. Liga aí, por favor. As rendas têm sido caríssimas. Os quartos não são assim tão baratos, não é? Pelo subsídio que o Estado angolano dá para que esses doentes possam sobreviver, não é? Ou tenham uma subsistência, não é? É um subsídio que não tem validade nenhuma. Não tem alguns dos doentes são obrigados, alguns doentes de junta médica que vêm, que têm alguns problemas esses, não é, gravíssimos em termos esses de doença renal, são obrigados a fazerem algumas horas para poder então, não é, sobreviverem no território português. Digo já entre mão que o Estado português não é o responsável, não tem a responsabilidade de, não é, dar subsistência a esses angolanos. Por quê? Porque eles até vêm com um processo esse de junta médica. É da responsabilidade do Estado angolano, é da responsabilidade do setor de junta, não é, da junta médica, que está localizado aqui em Portugal, dentro do consulado angolano, não é, tomar as devidas providências para que esses mesmos doentes então possam viver, não é,
possam viver com, não é, dignidade, porque nós estamos a falar de seres humanos que são retirados, que são enviados em outro país para que então os mesmos possam fazer tratamentos, né? Nós estamos a falar de doentes, esses angolanos que vêm de junta médica, não é? Este é um caso que muitas das pessoas não fazem a mínima ideia quantos doentes, não é, estão no território português, não é? Como é que eles sobrevivem, não é? Como é que eles têm se virado perante a essa situação? Porque sabemos nós que, não é, temos aqui informações que esses doentes, a maior parte desses doentes que vivem em casas essas, quando eu digo casas essas particular, porque diante do processo de junta médica dá-lhes oportunidade ou preferência deles fazerem a sua escolha se querem, não é, viver em sítios esses separados, como por exemplo, não é, alugar um quarto, por isso é que muitos dizem casa particular, não é, se queiram viver juntamente com os doentes de junta médica, muitos deles como preferência que têm alguma ligação a essa partidária acabam, não é, com familiares esses dentro do partido, acabam por ter então, não é, preferências essas como por exemplo os hotéis. Nós sabemos muito bem quem eles são, não é, de onde é que eles vêm, que tipo de ligações partidárias algum pessoal tem, não é? E acaba por prejudicar então essas pessoas de baixa renda que vêm de junta médica. Não é? Eu quero cá lembrar aqui, não é? Diante desse processo de junta médica, nós tivemos aqui situações essas muito complicadas, onde os doentes de junta médica, muitos deles acabaram por morrer e foram enterrados aqui, não é, em condições essas péssimas, sem a mínima condição, não é? E nós tivemos que tomar algumas providências para que os mesmos pudessem ser enterrados, pelo menos com dignidade, não é? Muitos deles não tinham uma única roupa para poderem ser enterrados, não é? Muitos deles foram enterrados, não é, de qualquer forma, não é? Por falta não é, de conhecimento sobre as leis, não é, sobre os seus direitos, não é? Então, nós estamos aqui novamente para então dar voz a estes casos dos doentes de junta médica. Eu digo que estando nesse lado não é, de apoiar ou de ajudar ou de defender essas causas, essas, não é, sociais, não é, nunca foi fácil, é difícil, exige, não é, empenho, exige com que as pessoas, não é, tenham dedicação, não é porque não tenho trabalhos esses para fazer. Hoje, felizmente, eu vou entrar no período da noite, não é? Vou trabalhar à noite, no período da noite, é por isso é que eu vou aproveitando já aqui, fazer essa live, porque eu não vou ter tempo, não é? Estaria eu a fazer essa live ontem, também não tive tempo, então preferi já agora fazer esta live para então, não é? Nós angolanos, não é? Nós os angolanos termos aqui o conhecimento de mais esses casos que não é, tem nos deixado de mãos atadas, não é? Nós estamos a falar de famílias, nós estamos a falar de angolanos que vêm de junta médica, nós estamos a falar de cidadãos esses que vêm, não é, através de junta médica, que é da responsabilidade do próprio governo angolano, que é da responsabilidade da própria embaixada angolana que nos representa, que se dizem representantes nossos em determinados países. São esses diplomatas que deveriam se debruçar sobre o caso dos doentes de junta médica, porque tem sido um ciclo vicioso. Muitos desses estão a passar por necessidade, por dificuldades, para que os mesmos possam se alimentar, não é? São obrigados a irem fazer filas em instituições essas portuguesas como Santa Casa para poderem, não é, terem alguma alimentação durante a semana, não é? Sabemos nós que essas instituições portuguesas como Santa Casa da Misericórdia, como alguns centros
de acolhimento só funcionam de segunda a sexta, sábado e domingo não funcionam, então essas pessoas são obrigadas, numa sexta-feira, irem buscar as refeições que não é refeição base, como por exemplo uma sopa, um pão, uma fruta, para que os mesmos possam aguentar. Então, sexta-feira, sábado, domingo, não é? Para que segunda-feira então possam, não é, retomar novamente aquela dinâmica, não é? É uma vergonha, para o Estado, não sei se eu posso dizer que para o Estado angolano é uma vergonha, mas para nós angolanos, não é, do bem, é uma vergonha, porque até sabemos nós que, não é, a vinda desses doentes de junta médica é da responsabilidade do Estado, é da responsabilidade do próprio setor de saúde, é da responsabilidade da própria embaixada, não é? Por isso é que nós vamos estar aqui sempre a bater na mesma tecla, não é, sobre a representatividade dessas instituições alocada em determinados países. Nós estamos a falar das embaixadas, nós estamos a falar dos consulados. Qual é o papel, afinal de contas, dos cônsulos? Não é? Sabemos muito bem que esta denúncia já deveria ser selecionada, não é? Este também é da responsabilidade da própria secretária das comunidades, não é? Que trabalha dentro do consulado angolano, e também não é da responsabilidade da própria embaixada quando se toca a essas questões das denúncias, não é? Aqui não é o que nós temos nos deparado aqui, é que a própria embaixada descarta-se, o próprio cônsulo também descarta-se, não é? A própria secretária das comunidades nem tampouco, não dá as caras, não aparece, não é? Porque o que eles fazem é simplesmente empurrarem a responsabilidade ao setor de saúde, que é o setor de saúde que deve assumir, não, essas responsabilidades. Quando um setor de saúde que está alocado dentro da embaixada ou dentro do consulado angolano não se responsabiliza perante esses casos de atraso dos subsídios esses de dos doentes de junta médica, não é? Alguém deve, não é, tomar algumas providências, alguém deve, não é, tomar o poder de se responsabilizar perante essa situação em que esses doentes têm vivido, não é? Pelos vistos, o processo de junta médica não terminou, não fechou. Pelos vistos, continua a vir doentes de junta médica de Angola para Portugal, para África do Sul, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, para, não é, a Espanha. Pelos vistos, continuamos a ter doentes esses que são atirados aqui de qualquer forma e que o governo angolano tem limpado novamente as mãos, não é? Isto também é da responsabilidade do próprio presidente da República, já que ele teria dito nos seus discursos que o processo de junta médica teria terminado, não é? Então, também é da responsabilidade do próprio João Lourenço, não é, fazer algumas análises com base a essa vinda, ou a essas vindas novamente de doentes esses de junta médica, porque o que nós sabemos é que existe uma verba anual que, não é, a junta médica, não é, tem recebido para que os mesmos venham, não é, a dar ou, não é, fazer os seus pagamentos ou fazer o pagamento a esses doentes, não é, que se encontram em determinados países. Existe uma verba essa que vem da direção ou do Ministério da Saúde, que é da responsabilidade também aqui da senhora Silvia Lukututa. Sabemos muito bem que a senhora Silvia Lukututa, durante muito tempo, tem sido uma péssima ministra da Saúde. Por quê? Através desse processo de junta médica, não é? Sabemos muito bem que esses governos ou esses ministros, não é? Quando se toca em questões essas de saúde, não é? Eles a momento nenhum conseguem fazer os seus tratamentos dentro do país. A única coisa que eles fazem é virem fazer os seus tratamentos em determinados países.
para, não é? Não sei se muitos dos angolanos sabem que o pai da Lukututa, na altura, também veio do processo esse de junta médica e acabou por morrer aqui, não é? Por algum tempo ele teve alocado em alguns hotéis de luxo, não é? Quer dizer, os doentes de baixa renda, não é? Os doentes de baixa renda, não é? Acabam por ficar em pensões essas de péssimas condições, e quando se toca, não é? Em figuras essas que têm alguma ligação, que têm alguns familiares esses em determinados, não é? Em determinados sítio de pódio, não é? Muitos desses acabam por serem alojados em hotéis esses de luxo, não é? Que se dane aquele doente que vem da periferia, que se dane aquelas famílias de baixa renda, não é? Por isso é que nós temos tido aqui casos esses diferenciados, não é? Para aqueles que não sabem exatamente como é que o pai da Lukututa foi tratado aqui, primeiro teve em hotéis esses de luxo, depois passou então para uma residencial, não é? Residencial esta que foi pago também através do dinheiro, não é? Que vem de junta médica, não é? Muitos deles têm aqui como posso dizer, muitos deles têm tido aqui alguns luxos a mais através das ligações essas partidárias, né? Por isso é que nós estamos a acompanhar aqui também a onda de vários ministros, várias figuras partidárias e políticas, quando se toca em questões essas de saúde, não é? Eles não conseguem exatamente se tratarem em Angola. A única via, não é fugirem da Angola para que os mesmos possam ser tratados nesses determinados países, porque eles não acreditam na saúde, não é? Eles não acreditam, não é? Nos médicos em Angola, eles não acreditam minimamente nos hospitais angolanos, então eles acabam exatamente a vir, não é, no mesmo processo, usarem as mesmas vias como se fosse, não é, como se fosse uma via, não é, como é que eu vou dizer, não é, isso deveria ser somente para as famílias carenciadas, não para pessoas já que têm dinheiro, para pessoas essas que já, não é, que têm uma vida, não é, falta, não é? E é isso que acontece. Nós estamos a falar de famílias, atenção, nós estamos a ter novamente, não é, denúncias essas de doentes esses de junta médica, nós estamos a ter novamente, não é, pedidos esses, não é, que vêm através, não é, de doentes esses que foram empurrados aqui, não é, em Portugal, não é? Porque não é normal nós termos novamente uma onda de doentes que vêm de junta médica e simplesmente a embaixada, o consulado, o setor de saúde, não é, empurra, não é, a responsabilidade para o Estado português. Isto não é da responsabilidade do Estado português. Isso é da responsabilidade dos nossos diplomatas. Isso é da responsabilidade das nossas embaixadas. Isso é da responsabilidade, não é, dos nossos desgovernos, não é? Eu sei que muitas das pessoas, quando se toca a esses casos, estão quietos, não partilham, não é? Não partilham porque ainda não temos aqui os vossos familiares a pedirem socorro. Quando um dos dias se tocarem aos vossos familiares, nós vamos estar aqui novamente para poder falar sobre esses casos. Nós estamos a falar de famílias que são tiradas de Angola para, não é, fazerem tratamentos em Portugal. E eu estou a falar de Portugal, porque essa denúncia vem diretamente dos doentes de junta médica em Portugal. Muitos deles, não é, têm aqui situações essas muito difíceis em termos esses de, não é, de arrendamento. Muitos desses doentes já estão com 4 meses sem pagar, não é, os arrendamentos, correm o risco de serem despejados, não é? E isso acontece sempre
nos meses como este, nós vamos entrar novamente, não é? Estamos quase a entrar novamente, não é? Aqui no inverno, não é? Isso sempre acontece porque as mensagens, os papéis já foram colados a transmitir essa mensagem para que os doentes então possam, não é, assinar. São coagidos a assinar documentos para que os mesmos deixam de ter vínculo diretamente com o setor de saúde. Muitos desses doentes já enviaram documentos, não é, através do e-mail, porque eles não recebem pessoalmente. Esses doentes são obrigados a endereçar documentos por e-mail, não é? A experiência que eu tive também enquanto não é, a voz não é, que defendeu esses programas, esses doentes de junta médica, muitas das vezes nós enviamos e-mails, não é? Fizemos telefonemas que esses homens do setor de saúde não atendem chamada, não respondem e-mails, não dão importância às denúncias, não dão importância nos casos esses dos doentes que estão a correr o risco de serem despejados novamente. Porque isto é um assunto muito sério. Muito sério, nós estamos a falar de doentes que estão há 4 meses sem receber esses apoios, de doentes que estão há 4 meses sem pagar rendas, não é? Nós estamos a falar de verbas essas que vêm diretamente do setor de saúde. Para quem não sabe, existe um espaço, não é, que trabalha em prol dos doentes aqui que vem de junta médica, que é o setor de saúde. Quem é o presidente dentro deste núcleo, não é, de junta médica? É o senhor Bastos. É sempre a mesma pessoa, não é? É sempre o mesmo carrasco. É aquilo que ele diz que não é da responsabilidade dele, porque ele depende, não é? Ele depende das ordens da Ministra da Saúde, mas que o Ministério da Saúde sempre disponibilizou sempre uma verba para que esses doentes então não tenham falta, não tenham falta dos seus subsídios. Nós sabemos muito bem que através deste orçamento de Estado anualmente que o governo disponibiliza, não é? Essas instituições, como o Ministério da Saúde, como o Ministério do Desporto, o Ministério da Cultura, da Educação e por aí fora, têm recebido sim uma verba. Então cabe a esses senhores fazerem chegar a essas verbas para que os mesmos venham fazer os pagamentos, para que esses doentes de junta médica não ficam, não é, sem esses apoios. Porque não é da responsabilidade do governo português. Nós que migramos nesses países, nós temos que deixar claro que não é da responsabilidade do governo português, não é, suprimir as necessidades dessas pessoas, não é? Porque o que está-se a fazer aqui novamente, está-se a fazer aqui uma chantagem perante a esses doentes, não é? Exigir com que eles venham assinar documentos para que os mesmos deixam de ser, não é, acompanhados pela junta médica, não é? Isto, repito, não é da responsabilidade do governo português assumir, não é, essas responsabilidades dos senhores que vêm em tratamentos em Portugal. Já chega a nós que estamos aqui a viver, não é? Por isso, eu não vou deixar de passar aqui, não é? Tentar mais ou menos ilustrar aqui alguns documentos, né? Alguns documentos que estão aqui à minha frente. Não sei se eu vou conseguir, não é? Porque para além dessa denúncia foi enviado aqui, não é? Os tais documentos, insistindo com que os mesmos doentes venham assinar de qualquer forma para que eles sejam, não é, expulsos do processo de junta médica. É uma luta dificílima de se
não é defender, é uma luta, não é uma luta que exige com que a pessoa tenha punho, com que a pessoa tenha coragem, porque a pessoa não é que pega esse caso, não tem que ter coragem de enfrentar o próprio setor de saúde, não é? Farei já aqui algumas diligências em termos esses de documentação, não é? Vou poder também enviar aqui uma carta direcionada, não é? Através do e-mail direcionada ao setor de saúde para que o mesmo venha responder novamente essas denúncias, não é? E é triste quando nós nos deparamos novamente com esse tipo de situação. Nós estamos a falar de doentes de junta médica, não é? Eu vou passar aqui só um bocadito o trechinho, não é? O trechinho aqui, não é? O trechinho aqui para que vocês possam ouvir, não é? Ouçam e partilhem, por favor. Não, quer dizer, o que eu vou dizer aqui é um pouco chato. É um pouco chato. Se fosse aqui live esse de cuecas largadas, de traição, as pessoas estariam a publicar, as pessoas estariam a partilhar, isso é caso de vida ou morte. São pessoas que vêm de junta médica, são pessoas que são atiradas, que são abandonadas, que são humilhadas, não é? São pessoas essas que são coagidas, não é, a assinar documentos para que os mesmos sejam expulsos desse processo de junta médica. Sabemos muito bem que, não é, essas pessoas que vêm de junta médica têm patologias essas muito complicadas. Muitos deles são obrigados a voltarem a fazerem algumas horas para que os mesmos possam se sustentar. E é muito gravíssimo. Alguém que vem em um processo esse de tratamento, com problema esse gravíssimo, uma patologia essa muito complicada, em termos esses de doença renal, doença do coração, não é? E por aí fora, não é? Muitos deles que fizeram, não é? Estão no processo de espera de algumas cirurgias. Muitos deles vêm com situações essas de cancro, não é? Que muitas das vezes não se conseguem dar solução em Angola e acabam por ser enviados aqui em Portugal, porque são N casos, são muitas pessoas que sofrem, não é? Que vêm de junta médica e estão a sofrer aqui, não é? Existe aqui um depoimento que eu vou passar aqui, né, para que vocês possam também. Quando eu me lembrei já era praticamente, né, quase o meio do depoimento dessa família, não é? É ali que eu me lembrei, porque não fazer uma gravação, né? Mas gravei assim, quase já ao fim, mas não é? Vocês vão poder ouvir aqui um bocadito, não é? Para que as pessoas então possam analisar, possam saber exatamente o que está acontecendo, porque não é um conto de fada, não é uma denúncia contada, não é inventada, não. É uma denúncia, não é? É uma denúncia que tem chegado aqui, não é? Vamos lá ver. Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu já sabia, porque já tinha mandado essa coisa. Eu fingi ler aquilo, portanto, como já sabia, disse, dona Carla, se eu não viesse cá, como é que eu ia saber desses circulares que estão aqui? Pois, vocês sabem, é a nossa morada. Podiam ter mandado uma carta para as nossas casas, dando conta da situação, não é? Que nós já estávamos em dificuldades, daí a ajuda ia fechar, não sei se a Luísa tem essas coisas, essa circular. Neste momento não. Eu tenho de 4 anos atrás, não sei se eu não me lembro, de 3 anos atrás. Pronto. Então depois eu vou lhe mandar. Eu tenho aqui, eu vou lhe mandar para poder falar com mais propriedade. Não é? Quando lançar, eu poder falar com mais propriedade. Então, em que uma circular diz? Deixa-me passar para ir buscar o documento. Eu até já fiz o documento para a embaixadora, já está tudo aqui agrafado, tudo afixado para
Só um minuto, Luís. Tá bem, tá bem. Pronto. Está aqui. Se só está bem. Está aqui o primeiro despacho de 1 de junho. 1 de junho. Assinado pela Ministra da Saúde. Em que ela diz que pronto, eu vou ler só parte. De acordo com o Decreto de Saúde, está consagrado na Constituição da República, o artigo 77, implica que o acesso ao tratamento no estrangeiro, quando se tornam insuficientes recursos clínicos, os meios materiais de diagnóstico no país, nos termos estabelecidos no decreto tal, e no âmbito dos protocolos existentes entre o Estado de Angola e com esses diferentes Estados e nações em matéria de saúde. Considerando que investimentos foram feitos na sequência da criação das condições administrativas e financeiras para o encerramento do setor de saúde em Portugal num prazo de 6 meses. Isso é 1 de julho. Depois eu vou lhe mandar para depois poder analisar bem. Portanto, ela, 1 de junho, está com suspenso a partir de 1 de julho. Isso foi enviado a 1 de junho. E então, estão suspensos, a partir de 1 de julho, os pagamentos de subsídios de alojamento, alimentação, transporte aos utentes residentes em casas particulares, mantendo-se o tratamento até o encerramento do setor. Pronto. Esse é 1 de junho, portanto, que a partir de 1 de julho eles encerravam o setor e com isso todos os subsídios, os doentes que estavam em casas particulares também seriam suspensos. Depois, há outro, de 9 de junho, em que ela, um despacho também 677 assinado por ela, em que diz que são suspensas as invocações de pacientes e acompanhantes para o setor de saúde em Portugal. Todas as situações médicas e ainda que requerem tratamento adicional após critérios de avaliação poderá ser atendido no setor de saúde na África do Sul. Pronto, isso é outro despacho, não é? Portanto, que a partir de 9 de junho, todos os doentes que necessitassem de junta médica vêm ali para a África do Sul. E depois, há uma orientação, isto já é uma orientação para o presidente, para o Dr. Bastos, em que ela diz que os pacientes hospedados em pensões fica prescrito o pagamento dos subsídios sem apresentação da referida credencial autorizada emitida pelo MINSA, Junta Nacional de Saúde, contendo benefícios atribuídos. Não poderão ser pagos subsídios nem contemplados pela credencial ou se trata de qualquer outro documento que não seja a credencial emitida pela Junta Nacional de Saúde. Pronto. Sim. Isto já em 22 de julho. Em 22 de julho. Sim. Portanto, que manda o coisa emite para o Dr. Bastos para o não pagamento dos subsídios aos pacientes alojados em casas, depois ela pôs supostamente, entre parênteses, supostamente entre comas, supostamente em casas particulares, durante o período de 2024 a 2025. Significando isso, que ela demarca-se do pagamento dos subsídios em atraso, de 2024, que é como está a ver, não é? Sim. De junho de 2024 até a presente data. Ela demarca o pagamento do subsídio. Está a ver? Sim. Portanto, se eu
ela, em 2024, veio e pagou os subsídios. Reuniu conosco, que somos das casas, que estamos em casas particulares. Como é que agora, em 2025, ela demanda o pagamento aos doentes supostamente alojados em casas particulares? Está a falar da Ministra da Saúde. Está a ver o contrassenso da... Silvia Locututa é uma bandida. O contrassenso da senhora ministra. Portanto, quer dizer, nós viemos aqui com uma credencial, Luísa. Nós viemos aqui por uma instituição credível como o Ministério da Saúde, Junta Nacional de Saúde. Ora, se eles vão fechar o setor de saúde, se eles já estão a mandar os doentes todos para Angola, da mesma maneira, eles têm que dar uma credencial a esses doentes que estão supostamente em casas particulares para irem para o país. Não é? Sim, sim. Deviam passar uma credencial para os doentes voltarem para o país. Mas nem isso estão a fazer. Certamente. Sim, eles têm que dizer qualquer coisa, têm que mandar uma carta para nós, depois da situação. Tanto, até hoje não dizem nem água vem, nem água vai. Estamos aqui entregues à nossa própria sorte. Porque, segundo dizem, não sei, mas segundo dizem, há pacientes que estão em casas nas pensões, que já voltaram para Angola. Que são em pensões essas... pensão essa Luanda... Luanda ou Valada, agora não sei mais, não conheço, também não conheço. Só sei de pacientes que estão na pensão Luanda e na pensão Valada. Está a ver? Porque nós, quando nos reunimos o ano passado com a Medita, foi na pensão Luanda. Mas tem também alguns que eu saiba, que eu tenho conhecimento, que eu já visitei, esses que estão em pensões, esses também particulares. Pois, segundo dizem, não sei, depois a Luísa vai... há doentes que já se foram embora. Deram mesmo apoio. Mas a nós, que estamos em casas particulares, portanto, é esta orientação que eu vi na vitrina. Não foram eles que nos disseram. Eu vi na vitrina. Se não fosse lá, eu se calhar não saberia de nada. São cobardes. Mas isto deveria passar por uma carta para chamar os pacientes. Dizer, olha, a partir de hoje você já não tem direito, a junta vai fechar e já não tem acesso. E quem quiser ir, olha, está aqui o bilhete e volta para o país. Quem não quiser, olha, fica aqui sob a sua própria responsabilidade. Que assim que o governo deve funcionar. Agora, fazer baixar essas orientações assim, de ânimo leve, sem mais nada, que fica muito complicado. Porque nós temos rendas em atraso. Porque, segundo dizem, portanto, isso também interessa muito, há pacientes que estão a trabalhar, há acompanhantes que estão a trabalhar. São obrigados a trabalhar para sustentar. Do nosso governo. Mas eu, por exemplo, pronto, eu e o meu marido, pela idade que temos, eu já me reformei em Angola. Portanto, eu não vim aqui trabalhar de modo algum, né? Nem faço isso. Porque a altura deu desfrutar da minha velhice. Mas, diga-me só... Não é? Tranquila. Pronto, já estou aqui a ajudar o meu marido, sou acompanhando o meu marido. Não vim aqui para trabalhar, nem faço isso. Com certeza. Diga-me só a idade do pai. Diga-me só a idade do pai. O pai tem 73. 73. Eu tenho 74. Ah. Eu tenho 74. Portanto, agora veja que nós não temos idade de estar aqui a trabalhar. Tá bem? Portanto, temos aqui uma vida muito apertada. Estamos aqui bem apertados, não é? A custa do setor de saúde. Porque eles que nos digam qualquer coisa. Fazer baixar uma orientação é fácil. Agora, rever a situação é que eles não dizem nada. E as pessoas que digam, olha, a junta vai fechar, se bem que a gente também vai ouvindo que estão a chegar pacientes, que não vai fechar nada, ou que não fechou, que estão a chegar ainda pacientes novos, está a ver? Mas que nos digam qualquer coisa. Olha, meus senhores, a partir de agora a junta vai encerrar, pronto, já que eles dizem, vai encerrar, então, olha, já estão aqui há tantos anos, vocês voltam para o país e qualquer coisa, que nos digam qualquer coisa. Mas nós temos aqui com o papel, só estamos com o papel, que depois tem aí cópias, nós só estamos virados as pessoas
o doutor Baixo também, foi o que ele me disse. A minha filha também estou aqui de mãos atadas. Estão aí a comissão, nem sei que estão a trabalhar, não sei. Também depois mandaram-me esta orientação, pronto, eu que estou a cumprir. Está a ver? Sim. Porque é muito complicado. Nestes casos, eles sempre não é, demarcam-se. Nestes casos, sempre demarcam-se, porque não é um caso fácil. Para ser sincera. Para ser sincera. Mas perante esse papel, realmente, eu estou de acordo com o Dr. Basto, não é? Porque depois de mandar essa ministra diretamente para o Dr. Bastos, para a embaixada também, para a embaixada e para o Dr. Bastos, quer dizer, ele tem mesmo que ficar de mãos atadas. Ele não vai saltar, não vai transgredir uma orientação vinda da ministra. Porque ele também corre riscos, né? Sim, ele corre o risco, mas é preciso também dizer a verdade. Não é não deixar os pacientes passar por essas situações. Mas Luísa, se está cá uma comissão que está a trabalhar, não sei que trabalho é que estão a fazer, porque ainda perguntei assim a Socapa, né, como que mas que trabalho estão a fazer? E eles também dizem, mas não sabemos que trabalho é que estão a fazer. Epa. Se eles próprios estão lá dentro, não sabem que trabalho é que eles estão a fazer, muito menos nós estamos cá fora. Está a ver? Muito menos. Quanto mais me diz, olha, a minha filha, está aqui, isto é uma orientação vinda lá de cima, eu não posso fazer nada. Porque também eu aqui não tenho dinheiro para pagar. Está a ver? E é muito complicado. E aí eu disse, então eu vou recorrer, eu vou escrever. Eu disse, olha, escreva. Está a ver? É isso que eu fiz, escrevi, já tenho documento feito, os coisas em anexo aqui, documentações em anexo da nossa vida aqui, pela junta, todos esses documentos aqui. Agora já pedimos coisa, tem que ser por e-mail também, essa brincadeira por e-mail e e-mail no coisa. Que nunca funcionou. Que nunca funcionou. Não mandamos e-mail, estamos à espera que eu espero também isso, para não transpor patamares, né? Para não dizer que essa foi para as redes sociais e não sei o quê. Eu queria seguir tudo a risca, não é? Como nós aprendemos, seguir tudo a risca. Era o encontro com a embaixadora, expor essa situação, não é? E ouvir também o ponto de vista dela, e depois também a cônsul, também para ouvir o ponto de vista dela, e assim sucessivamente. Porque a gente não se pode calar, de modo nenhum a gente não se pode calar. Porque estamos aqui de mãos atadas. Foi o que eu disse a dona Carla, sabe quanto é que custa um bilhete daqui para Angola? Agora veja para 2 pessoas, tá? Mesmo que a gente queira ir para 2 pessoas, como é que eu vou? Pois, vai roubar. É isso que eles querem, que o doente vai roubado, que o doente vai trabalhar. Passam por ela, né? Passam por ela. Elas vão dizer baboseiras e pronto. Porque elas também não têm muito para dizer. São ordens e são ordens. Pronto, acabou, ponto final. E assim, nós estamos aqui, nós pacientes, estamos aqui, sim, na corda bamba. É isso. E quais são as dificuldades que tem? Oh, filha, pronto, isto é a situação, portanto, dificuldades a gente não tem muitas dificuldades. Dificuldades a gente, graças a Deus, não temos muitas dificuldades. Pronto, só que é aquilo que nos devem, né? Aquilo que nos devem. Quando eu perguntei aqui quais são as dificuldades em termos esses de alimentação. Com aquele subsídiozinho já ficaríamos mais aliviados, não é? Sim. Ficaríamos mais aliviados. Não vou dizer a Luísa que estamos assim, pois aflitos, estamos pois não. Mas o que nos deve, o que é nosso é nosso, não é? O que nos prometeram é nosso, não é? Sim, mas está... Sim, aquilo que foi escrito é nosso. Tanto tem o papel, quando nós chegamos, eles deram o papel, os direitos que nós tínhamos. O direito do doente e o direito do advogado. Os valores que tinha que receber. Também tem esse papel. Está a ver? Portanto, é um compromisso entre as duas partes. Não é? Com certeza. Não vou dizer mentira, não vou dizer a mentira que estamos mal, que estamos não sei o quê. Não, filho. Não. Graças a Deus temos o pão de cada dia, temos o coisa, temos pronto. Mas o que é nosso, eles têm que nos dar aquilo que é nosso. Foi o acordo e é o acordo.
bem, está bem. Eu também vou endereçar aqui. Hoje para lançar o ar para as redes sociais, para eles ouvirem que as coisas estão assim. Não sei qual é o problema dela, com os dinheiros, há sempre dinheiros para tudo, mas dinheiros para coisas, eu não sei. Há dinheiro para tudo naquele país. Agora, para pôr as pessoas assim, há pessoas que estão mal. Não é o nosso caso, mas há pessoas que estão mal, que estão a passar mal. Fui futebolista. Eu acredito porque tínhamos acompanhado aqui várias situações dos doentes aqui de Junta Médica e muitos também que morreram aqui, não é? Eu acredito que muitas das pessoas também têm ainda vergonha de poderem trazer esses casos. Medo, vergonha, não é? É aquilo que eu teria dito já na Cota Catarina, porque eu trato ela de Cota Catarina. Não é? Se esses doentes não vierem até nós... É minha filhada. Eu gostei, sempre acompanhei tudo, dei-me o apoio todo. Pronto, ficou minha filhada. Okay. Porque é comanda da minha filhada. E ela quis sair de Lisboa para vir para Setúbal. Então a minha filhada disse, olha, está lá a minha madrinha, não sou eu. E então agora sou madrinha de todos. Okay. Eu agora sou aqui madrinha de todos. Okay. Pois, é uma situação que eu acompanhei de perto, estivemos sempre em contato. Okay. Aliás, nós aqui somos poucos, né? Há mais aqui em Setúbal, mas agora a gente não os conhece. Nós sabemos que há mais, aqui em Setúbal há mais. Há muitas, mas muita gente... Porque não falam é porque não sabem como. Pronto, é o nosso caso. Porque, por exemplo, se não fosse a coisa, portanto, não saberíamos. Depois estamos à procura também do contacto do William Toné, não é? Do William Toné, eu tenho o contacto dele direto. Não, eu tenho o contacto dele direto, não é? Mas enquanto os doentes também não vierem falar ou darem os seus testemunhos, nós não vamos novamente passar à frente para falar do caso dos doentes. Porque é um caso que também nos deixou um bocadito decepcionados. Né? Mesmo estando atendendo algumas chamadas, alguns pedidos de ajuda, mas também um caso que nos deixou um bocadinho decepcionado, porque quando se tocava no momento da gente marcar uma saída para ir reivindicar, muitos deles também não apareciam. Então nós decidimos só tratar daqueles assuntos ou tentar mais ou menos falar daqueles assuntos que nos vão chegar, né? Que nos vão chegar, só assim que nós vamos poder falar alguma coisa ou tentar fazer alguma coisa. E essa questão, não sei se estava disponível a falar nas redes sociais, não sei. Não é? Eu deixo essa hipótese também para que as pessoas venham saber exatamente o que está acontecendo, não é? Eu, por exemplo, durante essa semana vou ter tempo, não é? Porque estou ainda assim, não é? Tenho algum tempinho assim disponível. Agora não sei se queira fazer um vídeo para que eu possa partilhar nas redes sociais, expor, não é? Porque a semana passada, quando a Cota Catarina entrou em contato comigo, eu já falei um bocadinho sobre o tema, não é? E as pessoas vão... As pessoas vão aderindo, vão se lembrando, não é, desses casos dos doentes de Junta Médica, mas é preciso que as pessoas mesmo também deem o seu testemunho, né? Deem o seu testemunho do que está acontecendo, o que nós podemos fazer, não é? Aonde nós podemos nos dirigir. Eu também vou ficar com a responsabilidade aqui de endereçar mais uma carta ao setor de saúde, mas que eles não atendem, não respondem. As nossas cartas não respondem. Nunca responderam a momento nenhum. Claro que eles não vão responder. E este é um problema sério. É um problema sério, não é? Eu deixo aqui a porta aberta se a mãe quiser fazer um vídeo e enviar em particular, se não queira fazer um direito, mas que queira fazer um vídeo para a gente partilhar para vários grupos, não é? Para várias redes sociais, não é? Isso já fica no critério da mãe, ok? Uhum. É assim, minha filha. O coisa
o paciente aqui em causa está a dizer. Sim. Portanto, prefiro não se expor. Não se expor. Tá. Prefiro não se expor. Tá bem. Sim, pronto. Não precisa falar mais. Sim, mas eu vou falar sem menos mencionar. Talvez amanhã eu vou falar do caso, porque hoje tem um outro caso para eu poder falar. Talvez amanhã eu vou poder falar, mas não mencionando o nome das pessoas, porque também são várias pessoas. Eu até vou fazer questão de visitar novamente alguns, não é, dos doentes que estão em algumas pensões que eu já conheço, não pensão Luanda, não pensão Alvalade, mas em outras pensões, para ver como é que esses estão nesse exato momento. Talvez essa semana vou poder fazer novamente isso. Eu queria, é só um alerta, uma voz forte, um alerta aos nossos governantes, com base nesses documentos. Está a ver? Tá bem. Falando com base nesses documentos. Tá bem. Está bem? Tá bem. Porque há contradição na ministra, está bem? Tá bem. Portanto, a mesa vai analisar os documentos e fala com base nesses documentos. Tá bem. Pronto. Ok. Está bem? Tá bem. Obrigada. Se puderes partilhar comigo esses documentos, não é preciso tantos, mas só mais ou menos aqueles documentos mais importantes. Vamos poder analisar e para poder falar com propriedade. Tá bem. Nesta não dizer que ouvi dizer, mas com propriedade, com documentos, com despacho, número, data, tudo com esses dados que estão aqui. Tá bem. Está bem, Luís? Bem. Pronto. Obrigada, as melhoras ali para todos vocês. Um abraço. Obrigada por dispensar um espaçozinho do seu tempo. Tenho sempre. Obrigada, filha. Obrigada, as melhoras ali. Obrigada. Continuação do bom domingo. Obrigada, com licença. Faz favor. Deixa-me só sair, porque eu não estou aqui. Se tiver coisa, manda para mim e eu vou mandar para Luís. Pronto, obrigada, Luís. Obrigada. É isso aí. Eu poderia ter falado pelas minhas palavras. Poderia eu falar pelas minhas palavras, mas para que não passe como um ouviu dizer, eu preferi também passar aqui o próprio áudio, não é? O próprio áudio, para que as pessoas possam ter certeza exatamente o que está acontecendo, não é? No seio desses doentes de junta médica. O porquê que nós vamos bater sempre na mesma tecla com relação às denúncias ou com relação à vinda de alguns doentes de junta médica? Porque são casos esses verídicos, não são casos esses inventados. Poderiam não esses jornalistas que vivem cá em Portugal trabalhar por cima dessas denúncias? Poderiam. Mas muitos deles também se demarcam. Se demarcam por quê? Porque muitos desses têm ainda ligações essas com o próprio regime, com o próprio governo. Porque senão os benefícios vão ser todos cortados. Nós temos aqui como é que eu vou dizer? Nós temos aqui algumas célulazinhas aqui de algumas bases essas jornalísticas. Mas muitas das vezes quando se toca a esses casos, eles não dão importância. Eles não levam a sério as denúncias para que não sejam vistos como pessoas essas não gratas, porque muitos deles ainda continuam a mamar do governo. Poderiam eles estar a aparecer aqui a fazerem vídeos esses de descontentamento, mas eles continuam a ser alimentados pelo regime. Nós estamos a falar de denúncias sérias. E essas denúncias não é de agora.
E essas denúncias, às vezes as pessoas que passam por essas necessidades não têm coragem de vir às redes sociais, não têm coragem de dar voz ao seu próprio caso. Por isso é que nós vamos estar sempre aqui como uma voz sonante. Nós vamos estar aqui como uma voz escolhida para que nós possamos falar sobre esses assuntos. Nós estamos a falar de doentes que estão a ser coagidos a assinarem documentos para serem desligados do sistema este de apoio de junta médica. Nós estamos a falar de doentes esses incapacitados. Nós estamos a falar de pessoas essas que não podem trabalhar. Nós estamos a falar de pessoas essas que já têm uma certa idade, já não podem trabalhar, já não podem procurar uma obra, não podem procurar um restaurante, não podem fazer limpezas. Nós estamos a falar de pessoas essas com idade conceituada, 74, 73, 80, nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de mães que vêm acompanhar os seus filhos com problemas esses renais, problemas esses seríssimos de saúde. Crianças essas, famílias essas ou doentes esses que sofrem com uma patologia essa crônica. Nós estamos a falar de pessoas essas com cancro, que são obrigados a irem fazer horas extras para poderem sustentarem-se. Nós estamos a falar de um governo incompetente. Nós estamos a falar de uma ministra da saúde incompetente que deveria resolver esses casos. Que deveria chamar esses doentes, fazer uma reunião para que os mesmos possam saber exatamente quais são as decisões que são tomadas no momento. Nós estamos a falar de uma junta médica que foi comunicada que já teria terminado, que já não havia possibilidade de enviarem doentes esses fora do país. Afinal de contas, o que está acontecendo? Continua ou não a vir doentes esses de junta médica? Continua a vir doentes esses sim de junta médica. Quer dizer, eles simulam fechar o processo esse de junta médica em Portugal, não é? Para darem sequência ao processo de junta médica para a África do Sul, não é? É uma farsa, porque eles sabem exatamente o que é que eles fazem. Eles sabem exatamente o que é que eles tiram. Eles sabem exatamente o porquê que eles não fecham esse processo de junta médica, porque envolve dinheiro, envolve verbas, mas envolvem altas verbas dentro desse processo de junta médica. Nós estamos a falar de doentes que são obrigados a irem trabalhar, doentes em péssimas condições são obrigados a irem trabalhar, a mendigar, para que os mesmos possam sobreviver nesses países. Eu vou só virar aqui aqui, vou começar por aqui. Como é que eu posso, não é, maximizar? Aqui é maximizar, não é? Tenho que chamar socorro aqui. Chama socorro. Socorro aqui. Queria eu maximizar a coisa. Maximizada. Isso é o quê? Eu não sei. Ok. Eu vou virar aqui um bocadito isto porque eu tenho já que saída. Não é terminar, não é aqui. Vou só maximizar aqui a coisinha. Deixa-me só virar aqui a câmera. Para que eu não venha falar de coisas essas que... Olha, tenho aqui este documento exposto para quem puder, não é, partilhar, não é? Estes são
não é, os despachos vindo do Ministério da Saúde, gabinete da ministra Silvia Lukututa, não é? Isto tem a ver com o caso esse dos doentes de junta médica, não é? Não sei se eu consigo fazer isso, não é? São muitos documentos aqui, quem quiser também fazer alguns prints aqui dos mesmos, eu se ler aqui vou ficar muito tempo aqui a ler esses documentos. Não serão pagos reembolsos recorrentes de compras, transportes públicos, consultas, procedimentos cirúrgicos e medicamentos fora da causa de evacuação, assim como emolumentos administrativos, não é? Não deverão ser pagos quaisquer subsídios aos utentes que já beneficiaram de assistência e que já foram desarticulados do setor, não é, como falecidos, fuga, etc. Quer dizer, no que diz respeito sobre falecimento, não serão pagos subsídios. Mas o setor de saúde, ou a embaixada ou o consulado, é obrigado a fazer esse tipo de pagamento, não é? O que eu saiba, muitos desses doentes não têm condição de fazerem fugas, não é? A Inspeção Geral da Saúde deverá ser a entidade certificadora deste processo, tendo em conta os resultados do trabalho realizado por esta entidade. Recentemente em Portugal, em que foram constatadas várias irregularidades. Eu quero dizer assim, essas irregularidades não vêm da parte dos doentes de junta médica, vêm através do comportamento, da atitude, não é, do próprio setor de saúde. Porque é ele que são os responsáveis, não é, na vinda ou sobre tutela, não é, desses mesmos doentes, não é? Eles são os responsáveis desses doentes de junta médica, não é o governo português, como tem sido, não é? E esses documentos são N documentos que foram partilhados aqui, não é? Vou pular aqui um bocadito o 7. O pagamento deve ser feito, deve ser por transferência bancária ou cheque adicionado o termo de pagamento devidamente detalhado. Não é? Gabinete da ministra, não é? Gabinete da ministra, a ministra Silvia Paula Valentim Lukututa, não é? Temos aqui os documentos, não é? Não são documentos esses contados, não é? Ou não são documentos esses forjados, não é? Temos aqui outros documentos, são despachos. Despacho 6, não é? Despacho 77, vou sujar assim, Gabinete da Ministra da Saúde, não é? Silvia Paula, não é? Uma coisa assim, Valente Lukututa, também esse é um documento de despacho, não é? Tem aqui todos os documentos, quem puder printar, quem puder, não é, baixar, não é? As pessoas estão livres, não é? Para que este assunto não seja como uma espécie de não assunto, não é? Nós temos aqui documentos aqui, não é? Não serão pagos, não é? Esses são os, praticamente eles escrevem exatamente quase a mesma coisa, não é? Para que as pessoas sejam amedrontados, não é? Eles enviam assim tantos documentos. Tem aqui documentos também, assunto orientação para o pagamento de subsídio, não é? A sua excelência embaixadora de Angola, não é? Esse também é um ofício, não é? Para o gabinete, não é? Temos aqui vários documentos, não é? Nós estamos a falar da Junta Médica Angolana em Portugal.
Na sequência do trabalho em curso neste setor e no âmbito do processo efetivo de encerramento do mesmo, conformados pelos despachos 677, não é? E 679, Gabinete da Ministra, 2025, SG de 2025, não é? De 9 de junho, e em aditamento ao despacho, eles até brincam com as letras, não é? O despacho do Gabinete da Ministra, não é? De 1 de junho, não é? Vimos por este meio orientar o seguinte: que sejam anulados quaisquer pagamentos relativos ao subsídio de habitação, alimentação, não é? Alimentação e transporte aos pacientes supostamente alojados em casas particulares durante o período de 2024-2025, quer dizer, anular esse processo de pagamento 2024-2025, praticamente um ano, não é? Que esses mesmos doentes devem ficar sem esse subsídio. Como é que eles sobrevivem? Como é que eles pagam as rendas? Porque eles até sabem, porque eles até propõem com que as pessoas façam escolhas de onde podem alugar, não é? Ou encontrar o seu espaço para a moradia. Eles fazem isso aí, eles dão uma oportunidade a essas pessoas a fazerem escolha se querem estar num hotel, se querem estar numa pensão, se querem estar numa pensão comunitária. Eles fazem tudo isso, não é? São documentos esses partilhados e vocês podem partilhar. Quem quiser printar também pode printar, quem quiser falar do tema também pode falar, se bem que essa denúncia veio especificamente, não é, para mim. Cada um de vocês podem partilhar, podem falar, não é? Porque está aberto, esse processo está aberto. Eu sou uma pessoa muito acessível, não é? 2. Aos pacientes atualmente hospedados em pensões, fica prescrito o pagamento. Olha o que eles fazem. Quer dizer, para os que vivem em apartamentos esses particulares, não é? São anulados todo tipo de apoios, tanto quanto o transporte, tanto quanto a medicação, tanto quanto, não é? As rendas, alimentação e por aí fora. Para os pacientes atualmente hospedados em pensões, fica prescrito o pagamento dos subsídios sem apresentação, olha lá, sem apresentação da referida credencial atualizada emitida pelo MINSA, Junta Nacional de Saúde, contendo os benefícios atribuídos. 3. Não poderão ser pagos, não é? Ou subsídios não contemplados pela credencial ou suportados por qualquer outro documento que não seja a credencial emitida. Quer dizer, aqueles que poderão receber sem as credenciais são também aqueles que têm algumas ligações essas partidárias, que têm afiliação, que têm os seus familiares e por aí fora, não é? E muitos desses que estão em pensões, hospedados em pensões, não estão em qualquer pensão, estão em pensões essas luxuosas, em hotéis como o Hotel Nazaré e por aí fora. Não é? Temos aqui o outro documento assinado, novamente, Ministra da Saúde, Silvia Paula Lucututa, não é? Temos aqui N documentos, não é? que me foram enviados, não são casos esses falados somente no ar, não é? Também temos aqui o despacho número 784, Gabinete da Ministra, não é? Eu tenho aqui algumas dificuldades em termos de, não é, de visão, não é? Eu uso óculos, mas eu preciso dar mais ou menos aqui, não é? Temos aqui N documentos, quem quiser partilhar esse caso, não é? É um caso verídico dos doentes esses de junta médica que estão a ser despejados, que estão a ser abandonados, que estão a ser humilhados novamente, não é? Olha, nós temos aqui N documentos. Vou ler aqui só no meio, não é? Aqui no meio, considerando os investimentos feitos
pelo Estado angolano para o tratamento, não é, determinado, ou tinha aí alguma complicação, e alta complexidade no país, com parcerias estratégicas com instituições essas referentes mundiais, reformado a capacidade de diagnóstico e terapêutico para reversão da junta. Na sequência da criação de condições administrativas e financeiras para o encerramento do setor de saúde em Portugal num prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses, para quem assistiu, não é, o posicionamento, não é, do próprio presidente da República, que é o João Lourenço, não é? Isto foi, não é, há 3 anos atrás, mas mesmo assim eles dizem aqui que esse encerramento poderia ocorrer durante ou no período de 6 meses, que não fechou, esse processo de junta médica não foi fechado. Continua a haver doentes esses de junta médica a serem maltratados, a serem tratados de tal forma, não é? Esses são documentos esses que vêm do gabinete não é, da própria ministra da Saúde, não é, Silvia Paula Valente Lucututa, não é? Eu, quando falo sobre a Lucututa, não é porque tenho uma cisma de falar sobre a Lucututa, porque, não é, esses casos, não é, têm-nos chegado aqui. Temos aqui N documentos, por isso é que eu vou passar aqui ilustrando, não é? Ilustrando para que as pessoas possam printem. Quem quiser printar, pode printar, não é? Assunto: orientação para o pagamento de subsídio, ofício número 4074, né? Gabinete da ministra, vem sempre aí gabinete da ministra, né? Na sequência do trabalho em curso neste setor e no âmbito do processo efetivo de encerramento do mesmo, informados pelos despachos, não é? Os despachos, já teria dito ali, os despachos, que sejam anulados quaisquer pagamento relativo ao subsídio de âmbito alimentar. Isso também já são documentos esses que a senhora fez questão, não é, de partilhar, não é? E sem ela saber, foram documentos já assim repetitivos também, não é? E temos aqui todos esses documentos são com o aval, com a assinatura da ministra da Saúde, que é a senhora Lucututa, não é? Não sei como é que esse setor funciona, não é? Em termos esses de atendimento, não é? Em termos esses de apoio, é um serviço que tem sido mal feito, não é? É um serviço que tem sido mal feito. Temos aqui, são pessoas essas que nesse exato momento reclamam dos subsídios, não é? Dos subsídios esses, não é? Dos subsídios esses de doença. Quem deve assumir essa responsabilidade não é o governo português, é o governo angolano. Quem são os tutores, os responsáveis desses doentes de junta médica que vêm nesse processo não é, acordos esses selados desde 1975, é o próprio governo angolano, não é? Só nos mostra o quanto o governo angolano é incompetente em todos os serviços, tanto quanto em termos esses de saúde e educação, tanto quanto nos casos esses dos estudantes, que também vêm de processos esses assinados, não é? Desde 1975, não é? Esse governo tem deixado a desejar, não é? Será que nós temos razões ou não de falar sobre a incompetência desse governo? Nós temos razões, sim, não é? O porquê que fui novamente escolhida aqui para falar dos casos de junta médica? Porque eu sou a madrinha desses doentes de junta médica. Eu escolhi exatamente defender casos esses de vida,
não é? Casos esses de vida, eu já não vou poder ler aqui porque eu tenho mesmo já que também, daqui a bocadito, tenho as minhas atividades para serem feitas, ok? Eu estou a partilhar com vocês, quem quiser printar, por isso é que eu estou a passar direito, não é? Assim, para quem quiser printar e falar do caso, não é? Deixo em aberto o processo não é só para mim, é para todos nós, para aquele angolano que queira falar, para aquele angolano que queira se debruçar sobre essas denúncias, para aquele angolano que queira saber exatamente o que está acontecendo com os nossos compatriotas aqui em Portugal. Existem N situações aqui que têm ocorrido e que muitos de nós, não é, nós temos nos demarcado, nós estamos a pensar que não é, nada nos atinge. Não é? São documentos esses. Eu não preciso mais falar por cima disto, mas não é deixar claro que os despachos estão aqui. Os despachos estão aqui vindo do gabinete da ministra da Saúde, Silvia Paulo, não é? Paulo Lucututa. Sabemos que também o pai da Lucututa morreu também aqui em Portugal no processo esse de junta médica, onde o mesmo foi beneficiário, menos sabendo que o mesmo já tinha um estatuto, não é? Alto, mas mesmo assim são esses que têm se beneficiado, não é? Que têm direito a receber os subsídios sem as credenciais, não é? E acaba por complicar pessoas essas de baixa renda, não é? Nós temos aqui, não é? Denúncias feitas diretamente, não é? Que veio, não é? Para então relembrar que estes casos ainda continuam a dar, não é? A dar panos para manga. Nós estamos a falar de doentes de junta médica, doentes esses que carecem da nossa atenção, carecem da nossa solidariedade, não é? Eu sei que muitas das pessoas, é aquilo que já teriam me dito, que eu tenho energia para lidar com essa gente. Sim, também é bom, não é? É bom termos energias essas que possam, não é? Coadunar com esses assuntos, porque não é para qualquer pessoa. Nós estamos a falar, não é, de famílias que estão a passar por dificuldades aqui em Portugal, pessoas essas que são enviados, não é, de Angola para Portugal para então darem continuidade aos seus tratamentos, não é? Nós estamos a falar, é aquilo que não é, perante a denúncia foi-me pedido para que eu não pudesse falar o nome, não é, das pessoas em questão, mas partilhei mais ou menos aqui, não é, para que as pessoas possam saber exatamente o que está acontecendo aqui em Portugal. Poderia ou não esses jornalistas que vivem aqui em Portugal pegarem essas denúncias para que os mesmos possam se debruçar por cima, né? Poderiam, mas muitos deles têm medo. Não é por falta de não saberem que existem doentes esses que continuam a vir em processos esses de junta médica, né? Que são abandonados, que são obrigados, não é, a passar por necessidades, né? Esse programa de que o doente de junta médica pode viver em casas esses particulares, não é? Diante desse processo, eles dão a oportunidade deles poderem fazer escolha, porque muitos deles vêm casá-lo, e o casá-lo precisa viver, não é? Precisa viver no, como é que eu vou dizer? Precisa viver somente o momento a dois, não é? O momento a dois. Muitas dessas famílias também vêm, às vezes, mãe e filhos, também precisam de viver somente mãe e filhos, não é? Precisam de algumas, como é que se diz? Precisam aqui precisam esqueço, porque são N denúncias que eu recebo e depois começo não é? Precisam de ter alguma vida particular, não é? Porque se o Estado angolano oferece essa oportunidade de que esses doentes possam fazer escolha de como querem viver, para onde querem viver, então é da responsabilidade do Estado assumir, não é, esta mesma estadia até ao momento em que o tratamento venha a terminar. Depois do processo do término do tratamento, esses doentes são obrigados sim a voltar para Angola.
E alguns que, por sua vez, acham que não é, mesmo após o tratamento, poderão surgir outros problemas. Aí sim, ali já não é da responsabilidade do Estado, é especificamente da responsabilidade do próprio cidadão angolano, ou do próprio, da própria pessoa que veio de junta médica. Não é? Nós sabemos muito bem como é que ocorre esse processo de junta médica. Nós sabemos exatamente como é que funciona. Há verbas ou não há verbas para que o Estado, para que a junta médica venha fazer o pagamento dessas mensalidades que têm estado em falta desses doentes de junta médica que vivem em casas particulares. Há condições, porque até o momento, não é? Nós assistimos ali a pouca vergonha do que se fez pós aquele campeonato de afrobasquete, onde esses futebolistas não é, tiveram N apoios, tiveram N prêmios esses caríssimos. O que nós sabemos aqui, em termos esses de subsídio que são reivindicados aqui, não é, diante desses doentes de junta médica, são subsídios esses básicos, não é? Quando se fala em termos esses de pagamento de subsídios esses de alimentação, são 10 euros por dia que são dados por esses, para que esses mesmos doentes de junta médica possam usufruir, para que não é, tenham a sua alimentação diária, não é? Comparando com os prêmios que foram dados a esses desportistas, não é? Os carros, os apartamentos, não é? Alguns apoios extras, não é? Não se comparam minimamente com os subsídios dos doentes de junta médica, não é? Por dia, quero dizer que por dia, para que eles possam ter alimentação, são 10 euros, não é? Em termos esses do subsídio de produtos de higiene, não é? Não custa mais de 10 euros, não é? Alimentação também não passa de 200 ou 300 euros, não passa, não é? É tão pouco, mas ainda temos também aqui a situação de alojamento ou de pagamentos esses mensal das suas rendas, não é? Também o momento em que nós vivemos aqui em Portugal, não é? As rendas não têm sido baratas, não é? Têm sido altos. Então é preciso que estes senhores, é preciso que a senhora Silvia Locututa tome atenção, ou encerra de uma vez essa junta médica, ou então nós vamos estar aqui, não é, continuando a falar sobre esses casos, sobre essas denúncias, porque essas denúncias não são denúncias essas inventadas, são denúncias essas que vêm de pessoas que estão a passar por dificuldades. Por isso é que diante da minha entrevista com esta família, não é? Eu fiz questão de perguntar quais são as dificuldades que a família tem para que nós possamos fazer alguma coisa. E quando eu falo nisto, eu falo também no que diz respeito sobre a alimentação, porque muitas das vezes nos chegou aqui denúncias em termos esses de falta de alimentação, doentes esses crônicos, doentes esses que têm problemas sérios, não é? Em termos esses de locomoção, em termos esses, como por exemplo, quando vão fazer, não é, as suas hemodiálise, esses doentes vêm derrotados, não é? Então precisamos nós de olhar um pouco, não é, sobre essas questões da importância. Por favor, vamos dar importância a essas denúncias, não é? Nós não estamos aqui a falar no vazio, nós não estamos aqui a falar para sermos acompanhados ou para sermos, não é, como é que eu vou dizer, para sermos aceitos, não é? São denúncias essas vindas, não é? Porque não é normal, não é, as pessoas procurarem os nossos números de telefone, não é? Porque nós já tivemos nesse processo. Por isso é que nós tivemos a ideia de, não é, como é que eu vou dizer, de constituir uma associação,
não é? A importância da constituição de uma associação credível, que não tem nada a ver com conexão do partido, que não tem nada a ver com conexão de células partidárias. É importante. É importante, por isso é que nós falamos, quando se toca em termos esses de acompanhamento de alguns nossos compatriotas que tenham dificuldade, não é? Que tenham dificuldades, que por sua vez, não é, têm nos procurado para que nós possamos, não é, publicar ou partilhar algumas situações essas lamentáveis em termos esse de óbito, em termos esses de transladação. É importante que também nós angolanos sejamos organizados, não é? Mas isso é um caso que eu vou falar depois à parte, não é? Nós precisamos de uma associação, precisamos de um grupo que possa apoiar essas pessoas em termos esses, não é? Quando se toca em questões esses de apelo, não é? De apelo em situações como estas. Porque nós já estivemos ali, nós já fizemos isso, nós já trabalhamos nessa base, não, mas por causa de ambição de alguns compatriotas nossos, não é? Ambição esse de dinheiro, ambição esse que os fez com que eles se vendessem, não é? Não é porque essa associação não existe, essa associação existe. Essa associação existe, por que eu estou a dizer que essa associação existe? Essa associação existe porque eu sou uma da subscritora desta mesma associação. Mas através da ambição, da ganância dos nossos compatriotas, fez com que esses trabalhos não isse para frente. Nós estamos a falar, não é, de coisas sérias. Quando se toca a uma transladação, nós não precisamos de vir aqui às redes sociais, não é, pedir esmola, não é, nós não precisávamos de estar aqui a mendigar. Nós estaríamos aqui a nos responsabilizar pelos problemas esses dos nossos compatriotas aqui da comunidade, principalmente aqui na comunidade portuguesa, não é? Nós estamos a falar de casos sérios, não é? São denúncias feitas, não é? Vinda de pessoas essas que estão a passar por dificuldade, não é? Que estão sem o subsídio de doença, não é? Que vieram de junta médica e estão a pedir socorro novamente. Estão a pedir socorro. Estão a pedir socorro por quê? Não é? Porque muitas das vezes nós já estivemos aqui, nós já apoiamos essas pessoas, mas essa junta médica que foi comunicada, não é, pelo João Lourenço, que terminou o processo de enviar doentes fora do país, essa comunicação que veio da senhora Silvia Lucututa, não é? Dizendo que o processo de junta médica terminou, os doentes continuam a chegar. Os doentes de junta médica continuam a chegar. Quem são os beneficiários? São aqueles que têm ligações essas partidárias, que têm as suas famílias com ligações essas partidárias, que têm cartões, não é? E aqueles que vêm das periferias são simplesmente atirados, são simplesmente abandonados, humilhados, não é? O porquê que eles fazem como é que eu vou dizer, essa pressão para que essas pessoas assinam um documento, para que essas pessoas, não é, deixam de ter ligação diretamente com, não é, a junta médica, com o processo de junta médica que lhes trouxe aqui, não é? E onde é que vai esse dinheiro depois desses doentes de junta médica deixarem de terem ligações, não é, com a junta médica? Esse dinheiro fica simplesmente no bolso dessas pessoas, porque as verbas continuam a chegar, não é? Este orçamento que é lançado anualmente para o Ministério da Saúde, não é? Que muitas das vezes não chegam, não é, até esses doentes que estão espalhados em determinados países, não é, como África do Sul, Portugal, França, não é, Alemanha. Sabemos nós que na Alemanha tem chegado, continuam a chegar crianças essas que vão em processo esse de tratamento e muitos deles vão sem acompanhamento, vão sem acompanhante. São atirados por ali, nas instituições, não é? Eu já teria dito que um dos dias eu vou fazer uma visita na Alemanha, juntamente com meu mano Zé Neves, para que eu possa fazer uma análise com base, não é, a chegada daquelas crianças, como é que eles chegam até ali, o porquê que eles vão sem acompanhamento.
não é? Será que essas crianças não têm pais? Não têm mães? Será que essas crianças não têm tios? Não é? É isso que nós devemos também questionar, não é? Quanto esta farsa de quererem eliminar o processo de junta médica aqui em Portugal para que somente a África do Sul é que tenha o aval de receberem esses doentes, não é, de junta médica, é uma farsa, é uma jogada séria, não é? Para quem quiser falar sobre esse caso, não é? Eu partilhei ali, não é, em direito os documentos, os despachos que veio diretamente do setor, não é, que esses doentes de junta médica, não é, deram de cara com os despachos colados, não é, em frente ao setor de saúde, não foram informados, não é? E quem assinou veio diretamente do gabinete da ministra da Saúde. Como vocês já teriam reparado ali, o relato da mãe, não é? No que diz respeito sobre a reunião que tiveram com a própria ministra da Saúde. Diga-se que tem aqui um grupo de pessoas que estão a trabalhar por cima disto, não é? Mas isto, eles sempre usaram essa farsa, que há um grupo, uma comissão, e essa comissão que nunca deu a cara, essa comissão que não aparece nas horas certas, no momento certo, não é? São essas denúncias que nós temos que dar mesmo importância. Epá, meus irmãos, meus manos e minhas manas, em termos esses de dar mais informações essas com base, não é? A intenção da associação estaria aqui a falar num outro dia, porque, não é? Estaria aqui a falar num outro dia para que as pessoas então possam analisar, porque é uma proposta que eu trarei aqui, não é? Que eu trarei aqui para que as pessoas então possam também analisar, não é? Porque sozinha não consigo fazer nada, sozinha não consigo fazer nada. Também vou precisar sim de advogado para que os advogados possam me dar, não é? Algum empurro aqui ou alguma ajuda para que eu possa, não é, fazer funcionar essa mesma associação, não é? Isso não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com... Se vocês quiserem fazer um esforço aqui sobre o Vozes de Angola, existe uma associação com esse nome, Vozes de Angola. Precisamos de pessoas essas credíveis, precisamos de pessoas essas verdadeiras, que não têm ambição no dinheiro, que não têm o espírito de traidor, porque sabemos nós que muitos desses nossos compatriotas, não é, estão aqui no ativismo para poderem catapultar, não é, pensar que, não é, esta é uma via de, não é, angariado dinheiro para os seus bolsos, e é isso que muitos desses têm feito, né? A importância de nós termos uma associação é urgente, principalmente aqui, mesmo que não queiram que eu esteja, não, eu posso passar a responsabilidade a essas pessoas, porque eu sou uma das subscritoras, não é, desta mesma associação, mas precisamos fazer com que essa associação funcione. Que essa associação já está, não é, está legalizada, não é, para quem quer consultar, vai mesmo no Diário da República Portuguesa, vai encontrar aqui nos registros, não é, vai encontrar aqui a Associação Vozes de Angola, para que nós possamos então fazer funcionar essa mesma associação, para, não é, apoiar ou defender aqui o caso desses doentes, não é? Quem sabe também eu poderei vender a minha assinatura para que eu não venha ter mais participações ali, porque são N situações que ocorrem aqui, não é? Por falta de comprometimento com as nossas causas, com a nossa pátria, faz com que as coisas, não é, tenham esse segmento, não é? E é mais ou menos isso. Quem quiser falar, o assunto está aberto, façam debates com relação a esse tema das denúncias dos doentes de junta médica. Muitos deles estão há 4 meses sem receber, não é, esses mesmos subsídios. Muitos deles estão a ser coagidos para assinarem os papéis para serem desvinculados desse processo. Muitos deles, não é, se encontram em pensões essas sem condições, muitos deles se encontram em sítios esses, não é,
inapropriado, a passarem dificuldade, doentes de junta médica, doentes esses renais são obrigados a ir trabalhar para poderem se sustentar ou pagarem novamente as suas rendas. E é mais ou menos isso, não se esqueçam, não é de se doar por um minuto estarão a salvar a vida, por um segundo também estarão a marcar a diferença. Não é? Quando eu falo sobre doação, não é doação essa monetária, mas falo em termos esses de disponibilidade para falar sobre os casos, não é? Defender causas essas humanas, não é? É aquilo que eu costumo dizer, eu sei exatamente o que eu defendo causas essas humanas, direitos humanos, não estou aqui para defender causas essas partidárias, nem causas essas, não é, que tem a ver com líderes esses partidários, não é? Estou longe disto, não é? Estou longe disto que, não é, que cada um faz, não é, a sua luta da forma que quer, da forma que bem entender, mas é preciso, não é, que as pessoas façam essas lutas com seriedade, não é? Que tal, não é? Já estaria aqui com uma outra ou com um outro tema, não é? Eu vou me empenhar um bocadinho para poder explicar, passar mensagens sobre essa associação que já existe, mas precisa fazer com que essa associação, não é, venha trabalhar diretamente para os problemas dos angolanos. Soubemos nós que há 2 semanas atrás tivemos um caso, não é, onde a nossa irmã, a Márcia Quimbundo, fez questão também de um jovem que morreu cá em Portugal, fez questão de partilhar aqui, não é, o pedido de apoio que a família teria dado a partir de Angola e não só, também a esposa aqui em Portugal, pedindo que a nossa irmã pudesse falar um bocadinho sobre, não é, sobre a morte do jovem que deixou filhos aqui em Portugal com a sua esposa, não é? Sabemos nós que houve pouca aderência porque esses pedidos nos chegam tarde. Então nós não conseguimos fazer praticamente nada, não é? Quando nós falamos sobre as doações, é preciso que nós, os angolanos, tenhamos o espírito também de participar em algumas questões como essas, não é? Em termos esses de pedidos de apoios esses, dando reforço para que as pessoas, aquelas famílias que peçam, não é? Que peçam pelo menos, não é, a transladação dos nossos compatriotas. Nós temos que começar a marcar a diferença, temos que ser um povo unido, organizado, não é, em termos esses solidário, como por exemplo os povos congoleses, ou os santomenses, os cabo-verdianos, como é que eles funcionam em termos esses de situações essas de morte. Não é? Quando a família não tem condições, o que eles fazem? Não é? A solidariedade deve tocar a todos nós. Eu posso dizer assim, não é fácil estar nessa condição, mas também não é difícil as pessoas também fazerem pequenas doações, como por exemplo, não é, um euro, em termos esses de pedidos de apoio, quando nos chega um pedido de uma família que tem o seu filho, não é, que perdeu a sua vida em determinados países, porque não nós contribuirmos, né? Não custa nada uns 5 euros, 10 euros, fazermos esse tipo de contribuição, não é? Eu sei que muitas das pessoas não estão no lado, não nasceram também para esse lado, não é? Da solidariedade, não é? E é difícil, é difícil, sempre foi difícil, mas podemos muito bem reverter essa situação. Fica aqui, não é, o alerta que não é que nós devemos sim ter unicamente uma associação somente que possa atender essa demanda, não é, dos nossos compatriotas em termos esses de saúde, de morte. Nós podemos fazer alguma coisa, marcar a diferença, não é? Eu já estou a terminar, não é? Não se esqueçam de se doar por 1 minuto, por 1 segundo também estarão a salvar a vida, por uma chamada, um atendimento de 1 minuto você estará a salvar vidas, né? Estarás a fazer a diferença. Um bem-aja para todos vocês, até já aqui também um espaço para o amor. Hoje o Alô Luísa fica por aqui, porque dever me chama. Um bem-aja
X coração. Agora é o TikTok que não quer me sair.